Vamos mergulhar hoje numa profecia antiga, mas que, acredite, tem um recado surpreendentemente direto para os dias de hoje. A ideia é justamente descobrir essas camadas de significado que estão escondidas no texto. Pois é, o texto já abre com uma imagem, uma fúria, sabe? Uma coisa crua, visceral mesmo. Não é uma liçãozinha, não. É fogo e destruição. E aí a gente já se pergunta, né? O que pode ter acontecido para provocar um julgamento assim tão poderoso, tão implacável? E é aqui que a coisa fica interessante. A interpretação dá uma virada. Aquele alerta que parecia ser sobre nações antigas, de repente se torna um espelho. Um espelho para o iniciado, ou seja, para quem já começou uma jornada espiritual e recebeu algum tipo de conhecimento. Então não se trata de um castigo aleatório, de um Deus vingativo. A leitura esotérica mostra isso como uma reflexão profunda sobre a responsabilidade espiritual. É a boa e velha lei de causa e efeito em ação. E a mensagem é clara. Para quem sabe mais, a cobrança também é maior. Simples assim. Ok, vamos agora olhar de perto para os tais pecados de Judá e de Israel. Porque nessa leitura eles são reinterpretados como grandes alertas contra a negligência espiritual. A primeira acusação vai para Judá, rejeitar a lei. Só que o significado aqui vai muito, mas muito além de simplesmente desobedecer uma regra escrita num livro. Pensa só, em termos iniciáticos, a metáfora é perfeita. É como ter a caixa de ferramentas completa de um construtor, esquadro, nível, prumo, tá tudo ali. Mas nunca usar nada disso para se corrigir, para de fato construir o próprio caráter. É ter o mapa na mão e se recusar a seguir o caminho, sabe? As ferramentas viram só enfeite. Aí, a profecia vira o foco para Israel. E a condenação parece ser sobre corrupção, sobre dinheiro, mas, de novo, o buraco é bem mais embaixo. A falha aqui é ética e é profunda. Então, vender o justo vira essa metáfora poderosa. É sobre abrir mão dos próprios valores, daquilo que é correto, em troca de quê? De conveniência, de status social, ou até por pura preguiça de pensar e fazer o que é certo. E é nessa parte que a análise fica fascinante, porque ela mostra como objetos comuns, do dia a dia que aparecem no texto, na verdade carregam um simbolismo enorme. Por exemplo, o tal par de sapatos. Ele simboliza a nossa base, o nosso contato com o mundo material. Então, trocar alguém que precisa de ajuda por sapatos é, simbolicamente, escolher o conforto de um cargo, de um título, em vez de cumprir o dever de ensinar, de ajudar quem busca a luz. É preferir a caminhada fácil e materialista à jornada espiritual que dá trabalho. Outro símbolo forte é o cedro, aquela árvore imponente, alta. Ela representa quem se sente intocável por causa de um cargo, de um título. A pessoa se acha superior. Mas o texto dá o recado. Deus destruiu os amorreus, que eram altos como os cedros. É um alerta direto contra a arrogância espiritual. Não adianta a altura do galho se a raiz, a moral, é podre. Uma hora cai. E tem essa passagem bem forte sobre um pai e um filho se relacionando com a mesma mulher. A interpretação esotérica disso é genial. Pai e filho são a linhagem da tradição, mestre e aprendiz. A mesma moça são as paixões mundanas, o materialismo, o ego. Quando os dois, mestre e aprendiz, se perdem nas mesmas paixões, a linha sagrada de transmissão do conhecimento é quebrada, é profanada. E todos esses alertas vão se somando e culminam numa das imagens mais impactantes de todo o capítulo. É o clímax simbólico da profecia. Uma carroça cheia de coisas, sobrecarregada, atolada, sem conseguir sair do lugar. Essa imagem se torna a metáfora definitiva para a consequência de quem ignora o caminho do trabalho interior, o caminho da retidão. E quem é a carroça? É o iniciado paralisado, aquele que está carregado de diplomas, de títulos, de medalhas, mas que espiritualmente se tornou pesado, inútil, totalmente imóvel. Ele acumulou peso, mas não tem movimento. A profecia então descreve um colapso geral. O esperto não consegue fugir, o forte não tem força, o guerreiro não se salva. Por quê? Porque quando a base espiritual não existe na hora da crise, todos os outros talentos se mostram inúteis. A estrutura toda vem abaixo. Mas calma, não é só desgraça. A profecia não termina aí. Ela se encerra com um chamado. Um chamado bem direto e urgente para a ação. É uma chance de acordar. E aqui o recado é reto.
a cobrança para quem recebeu o conhecimento é muito maior. A omissão de quem sabe, de quem viu a luz, é considerada muito mais grave do que o erro de quem ainda está tateando no escuro. Então, a grande lição que fica é esta: o verdadeiro templo se constrói com pedras vivas, com gente em transformação, e não com títulos mortos pendurados na parede. A maestria de verdade está na humildade de, todo santo dia, voltar a ser um aprendiz e continuar o trabalho em si mesmo. E no fim das contas, a análise nos deixa com essa pergunta, que ecoa bem depois que terminamos. Uma pergunta para uma reflexão bem pessoal. A pessoa tem sido um construtor de templos ou uma carroça imóvel?